O tema central da premissa de American Fiction é muito bom, na minha opinião. O humor do filme funciona muito bem, mas eu acredito que ambos se esgotam muito rapidamente e provavelmente seja por isso que o filme não se contenta em desenvolver esse tema e em explorar esse tipo muito específico, particular de humor que ele está explorando na sua premissa central, mas também sinta a necessidade de ser um drama familiar sobre vários outros assuntos. E por causa disso, a impressão que eu tenho é que esse é um filme que tem vários filmes menores ali dentro disputando espaço com o filme principal, com a premissa central que foi planejada pelos realizadores. Eu acho que é isso que limita um pouco o potencial e a potência do filme, mas é um filme que me divertiu e é um filme que dá algumas alfinetadas que eu acho coerentes nas pessoas certas e em um aspecto muito importante e muito controverso da nossa cultura pop hoje em dia, principalmente, obviamente, nos Estados Unidos. Mank Ellison Jeffrey Wright é um escritor negro de romances densos, mas que não vendem. Pressionado pelo mercado a escrever livros que, entre aspas, representem a realidade afro-americana, ele decide escrever o romance mais clichê possível sobre o que a classe média e a elite intelectual branca acham que sabem e esperam ler sobre a experiência negra nos Estados Unidos. E ele acaba recebendo um reconhecimento inédito, tanto do público quanto da crítica. Eu fiz um vídeo no canal um tempo atrás, que é uma espécie de um vídeo ensaio sobre o conceito teórico de realismo capitalista. E esse é um filme sobre o realismo capitalista, porque ele é um filme sobre como a classe média e também a elite intelectual, a elite artística e de Hollywood, no caso, também, que é quem está assistindo ao filme e indicando ele nas premiações do final do ano, por exemplo, usam uma espécie de militância segura para extirpar a sua própria culpa, por exemplo, né, em relação ao racismo. Então é muito conveniente, principalmente aqui, né, a gente pensando do lado dos democratas nos Estados Unidos, que aqui no Brasil tem gente que acredita que é a esquerda americana, a gente sabe que não é esquerda, que é a direita menos extrema nos Estados Unidos, e eles têm essa mania, eles têm essa tendência de valorizarem narrativas, de valorizarem construções de lugar de fala e de diversidade dentro da cultura pop, dentro da literatura, que é o caso da história dentro do filme aqui, ou no cinema, ou na música, de uma maneira segura que não vai desafiar as estruturas que seguram essas indústrias. Então, críticas são bem-vindas, comentários sobre o racismo, comentários sobre a vida do negro norte-americano, da mulher norte-americana, da comunidade LGBT, são bem-vindas desde que não desafiem o status quo, desde que sejam domadas e que estejam dentro da expectativa que a indústria tem sobre eles. E o filme é sobre isso. É sobre um cara que ele é negro, mas ele quer contar histórias sobre outras coisas, ele quer falar sobre os temas que são importantes para ele, né? Parece que ele não é um negro que veio de uma situação de pobreza, de miséria, de fome, ele é um cara que sempre teve ali, né, mais ou menos uma vida de classe média, e ele quer falar sobre as experiências dele, mas existe essa pressão para que ele seja mais negro, né, para que uma classe média, uma elite, brancas, consumam os livros dele. E aí ele faz, como eu falei ali na sinopse do filme, uma experiência que vai gerar muitas gags cômicas, vai gerar muitas situações que vão investir num humor do desconforto, um humor do embaraço, e que eu acho que funcionam durante boa parte do filme. E esse protagonista, ele é um protagonista que não é muito fácil da gente se identificar com ele e de gostar dele. Ele é um rabugento. Assim como em Os Rejeitados, o Paul Giamatti, que também foi indicado ao Oscar de melhor ator, e o Jeffrey Wright também foi, e ele também vivia um protagonista rabugento, mal-humorado, que tinha uma espécie de desprezo por pessoas intelectualmente inferiores a ele, ou pelo menos na opinião dele. Isso é muito parecido com o personagem do Jeffrey Wright, e de certa forma isso é legal para contrabalançar as coisas, porque o filme não está lidando com esse personagem de uma maneira fácil. Né? Não é fácil gostar dele. Tem, por exemplo, uma conversa em que ele tá falando no telefone com outro cara e ao mesmo tempo em que o cara vai revelando aos poucos o racismo dele, e a gente vai vendo que por mais que ele tente disfarçar, por mais que ele tente ser desconstruído, ele tá revelando um racismo muito óbvio, o protagonista também vai revelando
esse preconceito que ele tem com pessoas que ele considera burras, que ele considera estúpidas, de educação inferior a ele. E esse conflito é um conflito que eu gosto, porque por mais que o filme esteja desenvolvendo esse tema, tudo bem ele ser um estudo de personagem também. Tudo bem ele explorar dramas pessoais do protagonista, e esse eu acho que é o principal. É o fato de ele ter dificuldade de desenvolver relacionamentos saudáveis, duradouros, de ser vulnerável com outros seres humanos, por ele se achar muito superior a todo mundo, intelectualmente. Isso é muito legal, isso também acontecia com o personagem do Paul Giamatti em Os Rejeitados, apesar de lá ter outras questões envolvidas também. Mas aqui esse é o principal problema que esse cara enfrenta na hora de se relacionar com mulheres, por exemplo, ou de ter uma conexão maior com as pessoas da família dele. O problema é que quando o filme começa a trazer muitos dramas, muitos problemas, essa é uma família cheia de dramas, e quando você acha que você já sabe de todos os problemas, acontece uma coisa inesperada, como a morte da irmã dele, por exemplo, que não é um spoiler, isso acontece ali no final do primeiro ato ainda, começo do segundo ato, você começa a perceber que esses temas, eles ficam no ar, eles ficam meio subdesenvolvidos, porque é um filme de 2 horas, é um filme que tem um tempo ali padrão da indústria, e ele tem muita coisa, ele tenta desenvolver muitos temas paralelamente, ele vai desenvolvendo as coisas mais ou menos e deixando tudo meio que pelo caminho. Isso vale também para toda a questão do irmão dele, que é gay ou bissexual, não sei, mas ele começa a se relacionar com outro homem depois de ser casado com uma mulher, e aí numa conversa dos dois a gente descobre que tem ali uma mágoa muito grande do pai deles, que já morreu, que não soube que ele era gay e não pôde ter a oportunidade de rejeitá-lo ou aceitá-lo pelo que ele é, e o rejeitou sem saber quem ele era de verdade. É uma conversa legal, mas como eu falei, é um tema que quando chega determinado tempo, né, quando parece que, beleza, a gente precisa falar de outra coisa, ele é descartado, deixado um pouco de lado. É um filme que tem um elenco sensacional. É um filme que isso acontece com muita frequência nos Estados Unidos, o que também é revelador sobre essa questão que o filme discute, né? Esses filmes que reúnem os principais nomes ou pessoas muito talentosas da comunidade negra de Hollywood, por exemplo. Esse é um filme assim, é um filme de elenco. Agora foi anunciado, por exemplo, que o Oscar vai ter a categoria de melhor elenco. Esse é um filme de elenco. É um elenco muito bom. E mesmo em personagens menores, né? Tem o John Ortiz, que é o editor, que é o agente ali, na verdade, do protagonista, que é um cara muito bom. Então é um personagem menor, mas que confere autenticidade, que confere naturalidade para um personagem coadjuvante, mas isso é muito importante para a criação daquele universo, para a gente acreditar naquilo que a gente está assistindo, mesmo que seja um filme bem-humorado, né, que está fazendo uma sátira muito óbvia. Tem a Issa Rae, ou Issa Rae, que é a moça que faz aquela escritora famosa por fazer filmes que a indústria espera que ela faça, livros, na verdade, que ela faz para agradar a expectativa que as pessoas têm sobre literatura negra. E, inclusive, a prova de que o Jeffrey Wright é um ator maravilhoso e merece muito essa indicação é que na primeira cena, prestem atenção, em que ele vê essa outra autora pela primeira vez e ele imediatamente a identifica como uma possível rival, o filme faz algo muito legal. O filme aproxima a câmera num close-up do rosto do Jeffrey Wright, que tá com o senho franzido olhando para ela. Eu não vou fazer aqui, eu não sei fazer, eu não sou ator, mas quando ele solta um pouco esse músculo, né, a musculatura da testa, que é um movimento de... Você percebe que ele chegou a alguma conclusão, por ele soltar o músculo da maneira que ele faz, você já percebe que ele fez um julgamento inicial dela, você já percebe que ele não gostou dela, que ele teve uma reação inicial negativa à postura daquela mulher, ao direcionamento da carreira e ao que ela está fazendo com a literatura negra, entre aspas, dela naquele evento. Então, é um filme que tem um elenco muito bom, que tem diálogos que às vezes são diretos demais, como Barbie fazia também. Esse não é um filme sutil, em alguns momentos ele é uma metralhadora de discurso, mas que tem diálogos que são afiados, que tem algumas observações mesmo inteligentes, interessantes, e tudo no filme vai levar
há um diálogo que aí sim, esse momento eu considero genial, que é quando já tá lá no final, mais ou menos, né, do filme, não vou dar spoiler, ali no final do segundo ato, quando o livro que esse cara escreveu imitando um estereótipo de negro do gueto e que cresceu com muita violência, que cresceu na rua, que fala um inglês errado, etc. Ele escreve isso como um teste do mercado, né, como uma espécie de, sei lá, de chacota mesmo, com os editores, com os leitores, com todo mundo. Quando esse livro, que é o Fuck, né, participa lá daquele prêmio literário, ele acaba participando do júri, né, que são 5 pessoas ali, e esse prêmio tá quase sendo dado para esse livro, e o júri fica dividido, né, então são 3 autores, 3 jurados brancos e 2 negros, que são os personagens do Jeffrey Wright e da Issa Rae. Quando o livro dele vence por 3-2, né, ou seja, os 3 brancos ficam fascinados com aquela história falsa de uma negritude estereotipada, forçada, exagerada, ridícula. Quando eles vencem e aquele livro, vai vencer o prêmio, os 2 tentam argumentar, o Jeffrey Wright e a Issa Rae, e aí um dos 3 brancos fala, não, olha, democracia, venceu, foi 3-2, e a gente realmente acredita que vozes negras como dessa pessoa precisam ser ouvidas. E a ironia óbvia é que aquelas 2 pessoas que estão ali na frente deles, discordando daquele prêmio, são negros, e o que eles estão fazendo é justamente calar a voz dos 2. Eles estão calando a voz de 2 negros reais para valorizarem, para premiarem aquela voz falsa daqueles negros estereotipados que fazem parte dessa fantasia branca da negritude que faz com que eles se sintam mais seguros e mais em paz com a sua própria consciência por estar lendo sobre essas realidades e por estar se importando com essas realidades, mesmo que elas não sejam verdadeiras. Ou seja, é um filme que tem um discurso direto, nada sutil, mas que funciona e com um senso de humor que eu acho bastante legal, bastante ágil. Eu quero saber de vocês, se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês concordam, discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicarem no sininho e para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje eu acho que é isso. Um abraço, tchau!